Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Jonathan e estamos começando mais um Parabolando. E o nosso tema de hoje é a Arca da Aliança, né? Olha só que legal, a Arca da Aliança. Você já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? Sim, não, talvez. Então eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Na Bíblia, a gente tem dois tipos de arca, né? Que fala ali, nós temos a Arca de Noé, que foi um grande barco ali, né? Para poder salvar os animais da chuva, do dilúvio. E a gente tem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como que era a Arca da Aliança? Será que foi que nem de Noé? Um grande barco que salvou um monte de animal? Não, foi bem diferente. A Arca da Aliança começa lá em Êxodo, lá na época de Moisés, né? Então, como que aconteceu? Deus falou para Moisés construir uma caixa. Uma arca é uma caixa. Então, quando alguém te falar de arca, é caixa. Então, Deus pediu para construir uma caixa, né? E essa caixa ia ser uma caixa de madeira de acácio e ouro. Ia ter essas duas coisas, madeira, ia ser feita de madeira, e ia ser revestida de ouro. E vocês devem estar perguntando, como será que é, né? Uma caixa de madeira de ouro e tal. Eu tenho uma réplica aqui legal da Arca da Aliança. Aqui, ó. Era mais ou menos assim. Era uma caixa feita de madeira, toda revestida de ouro, né? E nessa caixa, Deus falou que na tampa, né? Na tampa dessa caixa, era para colocar dois querubins, né? Dois anjos. Então na tampa da caixa tinha dois anjos e também para colocar dois bastões. Tá vendo aqui, ó? Dois bastões. E para que serviam esses bastões, né? Os bastões serviam para poder carregar a arca, né? Para não pegar nela diretamente assim, né? Ou assim, eles criaram esses bastões para poder carregar a arca. E a arca não era desse tamanho, tá, gente? Isso aqui é só uma réplica pequenininha. A arca era bem grande. Imagina que para carregar a arca tinha que ter duas pessoas aqui, né? Uma aqui, outra aqui, e mais duas pessoas aqui. Era 4 pessoas para poder carregar a arca. Então isso aqui, ó, a pessoa levava aqui, ó, no ombro. Então era grande a arca. Era uma caixa bem grande. Então isso aqui é só uma réplica, só para vocês terem uma ideia de como que era mais ou menos. Mas não era desse tamanho não, ela era bem grande. Então, tinha esses dois bastões, né, que serviam para poder transportar a arca. Então ficava dois levitas aqui, né, um levita aqui e outro aqui, e mais dois aqui, outro aqui e outro aqui. E eles pegavam a arca e subiam assim, ó. Tá vendo? Finge que tem 4 pessoas aqui, né, duas aqui e duas aqui no fundo. E eles levantam a arca aqui, ó. E eles carregavam assim a arca, né, pra frente e tal. Então Deus criou esses bastões aqui para poder carregar a arca, né, de uma forma de locomover a arca de um lado para o outro. Por quê? Mas por quê, né? Não poder ser algo fixo. E por que que ele criou uma arca, né? Para que essa caixa de madeira? Então vamos lá. Deus criou a arca para poder estar ali no meio do povo, né? Para poder colocar a presença dele no meio do povo. Deus, ele não pode se manifestar diretamente para as pessoas. Então ele achou um jeito, né? Ele teve uma estratégia, uma ideia de como se manifestar no meio do povo, né? De como andar junto com o povo. E ele criou essa arca. Então, ele falou ali para Moisés, Moisés, chama lá os melhores artesãos, né? O que que é artesão? Artesão são pessoas que trabalham com madeira, trabalham com argila, trabalham com essas coisas manuais, né? São esses artistas, são artistas. Então Deus falou, Moisés, chama esses artesãos e eu vou dar todas as medidas, tudo certinho que eles têm que fazer. Qual que vai ser o tamanho da tampa, o tamanho da caixa, o tamanho do bastão, né? Cada detalhe. E eles vão fazer. Então Moisés foi, chamou as pessoas, passou todas as instruções que Deus passou para Moisés e fizeram essa caixa. E o que que tinha dentro dessa caixa, né? Porque se é uma caixa tem que ter coisa. Senão não faz sentido criar uma caixa. Ela tinha 3 coisas, né? 3 coisas muito importantes. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que era, ó. Tirar a tampa. Então vamos lá. A primeira coisa que tinha era isso aqui, ó. Né?
as tábuas das leis, né? As tábuas das leis. E o que que eram essas tábuas das leis? Foi as leis que Deus deu para Moisés, né? Que Deus deu para Moisés para dar para o povo de como que eles deveriam se comportar. Então aqui você pode ver que tem coisa escrita, né? Ele tem coisa escrita, porque era como se fosse um documento feito ali que Deus fez. Então lá tinha 10 mandamentos, né? Que o povo deveria seguir. Então, isso foi uma das coisas que Deus fez, colocou aqui dentro da arca, os 10 mandamentos. A outra coisa era o pote de maná, tá vendo? Um potezinho com maná. Aí você deve estar perguntando, o que que é maná? Nunca ouvi falar, ou se ouvi falar, vou lá na igreja, que é uma hamburgueria que tem ali perto da igreja e tal. Então, vamos lá. O que que é maná? Maná, ele simboliza pão, né? Era o que Deus deu na época que o povo estava lá, né, andando no deserto. Era o que Deus deu de comida para o povo. Então ele representava que Deus, ele alimentava o povo, Deus cuidava do povo. Então ele falou, coloca uma botija, né, um pote de maná lá dentro para poder simbolizar isso. E a última coisa que colocou foi isso aqui, ó. A vara de Arão, né? A vara que floresceu. Pode ver que tem até umas florzinhas aqui, ó. E o que significa isso? Isso aqui significa milagre, né? Porque a vara de Arão, ele não estava ligado numa árvore, né? Era uma vara seca, né, tal, uma vara normal. Só que essa vara, do nada, floresceu, criou flores, folha, tal. Então ali era um milagre. E Deus falou, coloca essas 3 coisas aqui dentro. E coloca a tampa, né? Então fez tudo isso, colocou a tampa. E Deus começou a habitar nesse lugar, né? Toda vez que Deus queria estar junto com o povo, ele descia na arca e ficava dentro da arca. E o que acontecia, né? Onde que a arca aparecia, o que que a arca fazia? A arca, muitas vezes, ela ia para guerras, para festas, para tudo quanto é evento que tinha em Israel, tudo quanto é coisa que tinha em Israel, a arca estava sempre junto, por quê? Porque o povo queria que a presença de Deus estivesse junto com eles em todos os momentos, né? Então, quando tinha uma guerra, né, o povo ali orava a Deus, falava com os sacerdotes, né, para poder saber como que seria a guerra, se Deus ia abençoar eles na guerra, né, se eles iam vencer. E aí, quando falava que Deus ia abençoar tal, os levitas, né, pegavam a arca e levavam junto com o povo de Israel, né, mostrando que Deus estava com ele na guerra. E toda vez eles ganhavam. Então eles começavam a ficar muito confiantes, né? Porque eles sabiam que Deus estava com ele. E também os próprios inimigos começaram a ficar com medo, né? Porque sabia que quando a arca estava junto, os inimigos sabiam que Deus estava junto com Israel. E para você ter noção, tem 2 situações legais que acontecem que tem a arca, né? Então uma foi de guerra, que foi lá na muralha de Jericó, que eu já contei essa história, mas vamos lá, vamos fazer um resumo. Lá na muralha de Jericó, né, Deus pediu para dar 7 voltas na muralha, né? E essas 7 voltas ia dar em silêncio e tal, só que nessas 7 voltas a arca estava indo junto. Então o pessoal dava 7 voltas lá na muralha e a arca também estava dando as 7 voltas lá na muralha. E na última volta eles tocaram a trombeta, né, que foi que Deus tinha falado, que na última volta ia tocar a trombeta e fazer barulho e tal. E aí do nada, né, do nada, os muros começaram a cair lá de Jericó. Então ali foi uma mostra da presença de Deus, né, porque não faz sentido só você fazendo barulho os muros caírem. Mas quando Deus está no meio, né, quando a presença dele está no meio, aí faz sentido isso acontecer. E uma outra história legal foi quando Josué, né, ele precisava atravessar o Rio Jordão, mas não tinha como atravessar, né, porque era um rio. Então, tipo, tava passando água aqui, ele estava desse lado, eles tinham que ir desse lado. E a água ficava passando aqui. Então, o que que Josué fez? Josué falou, chamou os levitas, né, os sacerdotes, falou, vocês vão pegar a arca, né, e vão levar até a beira do Rio Jordão. E vão ficar ali em pé. E aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram na beira do Rio Jordão e ficaram em pé,
A água que tava correndo assim, ela foi e fez assim, ó. Então imagina assim, tipo, tá aqui, e tá correndo água aqui. Ele pegou aqui e abriu assim, como se fosse um corredor, né, um corredor no meio pro pessoal passar. E aí o pessoal ficou ali parado, né, ficou no meio da água assim, a água ficou aberta assim, como se fosse o Mar Vermelho, idêntico ao que aconteceu no Mar Vermelho. Ficou aberta assim, e a arca ficou no meio ali com os levitas segurando. E nesse tempo que a arca tava aqui parado, os israelitas foram passando, né, passou todos os israelitas e tal. Aí depois que todo mundo passou, os levitas foram e seguiram, né, continuaram a viagem ali. Aí quando eles saíram da água, a água foi e fechou de novo. Então olha só, 2 situações onde o poder de Deus ali foi manifestado, né, através da arca. Então, as pessoas, elas valorizavam muito a arca, porque sabia que Deus, quando a arca estava ali perto, sabia que Deus estava junto com elas. Mas aconteceu uma situação, né, onde eles desobedeceram a Deus, né, e Deus ficou muito triste. E aí o que aconteceu? Deus deixou o povo inimigo ganhar, e esse povo era os filisteus. Então, eles estavam em batalha lá com os filisteus, né, Israel, eles estavam achando que ia ganhar, tal. Só que quem ganhou foi os filisteus. E os filisteus, né, para poder caçoar de Israel, zombar de Israel, foram e pegaram a arca e levaram embora. E o povo de Israel ficou muito triste, porque era a arca do Senhor, né? Era a presença de Deus, é como se fosse pegar a presença de Deus e levar-se embora de lá. Então eles ficaram muito tristes. E aí, o que aconteceu? Os filisteus pegaram essa arca, né? E levaram pro templo de Dagon, né? Eles pegaram essa arca e levaram pro templo de Dagon. Pegaram lá, colocaram lá no templo lá de Dagon, né? De frente ali com a estátua. Então imagina, a estátua tava aqui assim, a arca aqui, e tava aqui a estátua. Ele falou, vamos deixar aí, depois a gente vê o que a gente faz com essa arca. Aí deixou lá, e o que aconteceu? No outro dia, a estátua que tava assim em pé, né, de Dagon, ela tava assim, ó, no chão, do lado da Arca da Aliança, né? Então ela tava no chão aqui assim, ó, caída de cara pro chão. Aí as pessoas não entenderam, falou, ué, o que aconteceu? Por que que Dagon tá aqui no chão, né? Então, deve ter sido um vento, sei lá, aconteceu alguma coisa. Então eles pegaram lá e levantaram de novo a estátua de Dagon. Então pegou e levantou de novo a estátua de Dagon onde estava. E aí, passou o dia de novo, né? Foi o outro dia. E o que aconteceu? A estátua, ó, de novo no chão. Só que agora foi diferente. A estátua não estava só no chão. A estátua estava com a cabeça quebrada, né? Então a cabeça de Dagon estava quebrada e as mãos dele também. Então a estátua quebrou. E aí, nesse momento, eles ficaram com medo, né? Eles acharam estranho que não foi só uma queda. Agora quebrou a cabeça, né, da imagem que eles adoravam. E ali cabeça assim tem um simbolismo muito de autoridade, de algo importante. Quebrou tipo a parte principal, que seria do Deus deles, e as mãos do Deus deles. Então ali eles ficaram com medo. E ao mesmo tempo, né, que tava esses dias lá, as pessoas começaram a ficar doentes, né? Os filisteus, né, que moravam ali, né, na cidade, começaram a ficar doentes, né? E eles não sabiam por quê, mas sabiam que tudo começou depois que a arca chegou lá e ficou lá na cidade deles. Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa arca e levaram para uma cidade vizinha dos filisteus também. Só que quando chegou na cidade vizinha, aconteceu a mesma coisa, as pessoas começaram a ficar doentes também. Então eles falaram, não, pelo amor de Deus, leva essa arca daqui porque o pessoal tá ficando doente aqui. Aí então eles pegaram a arca e levou para uma outra cidade. E aí aconteceu a mesma coisa. Pediram para tirar a arca porque as pessoas estão ficando doentes. Então ficou acontecendo isso com a arca, indo para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Até que os líderes tiveram uma ideia. Falaram assim, ó, essa arca aqui só tá dando prejuízo pra gente, né? As pessoas estão ficando doentes. Essa arca quebrou a nossa imagem de Dagon. Então eu acho que a melhor forma aqui, a melhor coisa que a gente tem que fazer é devolver a arca pros israelitas, né? A gente não vai devolver do jeito normal, né? A gente não vai pegar, colocar na carroça e levar para eles. A gente vai pegar, colocar dentro de uma carroça nova. E aí a gente vai pegar 2 vacas, né, que nunca carregaram nada na vida, que nunca trabalharam carregando coisa. Vamos colocar ali, né, nas vaquinhas.
para elas poderem levar a arca, mas só que ninguém vai guiar essas vaquinhas. Elas vão, se for de Deus mesmo, essas vaquinhas elas vão pegar, vão achar o caminho de Israel e vai levar direto pro povo de Israel. E sabe o que aconteceu? As vaquinhas levaram pro povo de Israel a arca. Sem nunca ter ido antes lá, sem conhecer o caminho, sem nunca ter carregado um peso antes, né? Porque era talvez vaquinhas que só davam leite ali e tal, nunca trabalhou carregando peso. E elas levaram a arca direto pro povo de Israel. E é tanto que tá lá em 1 Samuel 6:12. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando olharam e viram a arca, alegraram-se muito. Então, olha só, eles não conduziram a arca, eles só foram olhando de longe para ver se estava indo no caminho certo. E aí, quando viram que chegou literalmente ali na cidade de Israel, eles falaram assim, então era de Deus mesmo, porque aconteceu o que a gente falou. Se fosse de Deus, a arca ia chegar sozinha, né? As vaquinhas iam levar sozinha a arca para a cidade de Israel. E foi isso que aconteceu. Então, essa é a nossa história. A gente falou um pouquinho sobre a Arca da Aliança, né? Que representava a presença de Deus ali no meio do povo. E sabe o que é legal? Que hoje em dia, a gente não precisa mais da Arca da Aliança, né? Porque a gente pode ter a presença de Deus dentro da gente, né? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele disponibilizou isso pra gente, da gente ter Deus perto da gente, né? Então, quando a gente vai lá, ora e fala, Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor Jesus, faz parte de mim e tal, é como se a Arca da Aliança estivesse entrando dentro do seu coração, a presença de Deus está entrando dentro do seu coração, né? Quando você fala para o Espírito Santo cuidar de você, para o Espírito Santo fazer as coisas, é como se fosse a presença de Deus dentro do seu coração. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.